Olá, boa tarde, desde já boa semana a todos. E olha, não nos responsabilizamos por objetos deixados no interior do veículo. Esse é o recado que a gente encontra na maioria dos estacionamentos pelo país. Aqui em Alagoas, recentemente, o governo do estado sancionou uma lei onde os estacionamentos são obrigados a se responsabilizar por esses objetos. E aí o Pausa desta segunda-feira aproveita então para esclarecer algumas dúvidas dos consumidores. Pela TV Pajuçara, portal TNH1 e com transmissão pelo Facebook, nós já estamos no ar. Quem conversa com a gente sobre o tema de hoje é o advogado que atua na área de direito do consumidor, Eduardo Costa. Doutor Eduardo, pode entrar, fique à vontade. Seja muito bem-vindo aqui ao Pausa. É um prazer recebê-lo. Tudo bem? Boa tarde para o senhor. Vamos sentar então, para que a gente possa começar aqui essa nossa discussão. Quando a gente fala em direito do consumidor, sempre tem muitas dúvidas, né? Eu acho que hoje os consumidores estão, de fato, mais bem informados, né? Até porque a gente tem mais acesso à informação. Mas sempre falta, né? Sempre falta algum conhecimento, a gente sempre fica na dúvida em relação a quais são, de fato, os nossos direitos. E aí vamos começar, então, pela novidade. Recentemente, essa lei foi sancionada pelo governo de Alagoas e eu queria entender um pouquinho o que é que diz essa lei que fala aí sobre essa questão da responsabilidade dos estabelecimentos, dos estacionamentos em relação aos objetos que estão dentro dos nossos carros. Bom, boa tarde, Juliana, boa tarde, telespectadores. É uma lei nova que foi sancionada agora no início de abril e a lei basicamente diz que os estabelecimentos não podem mais afixar mensagens dizendo que não se responsabilizam por danos causados aos veículos ou por eventuais furtos decorrentes, enfim, ocorridos com os veículos dentro dos estacionamentos que eles ofereçam para a sua clientela. Qualquer que seja a mensagem, a lei não especifica a mensagem em si, ela dá um referencial, mas qualquer mensagem nesse sentido, seja em placas, bilhetes, cupons, enfim, qualquer forma de exteriorizar essa informação ao consumidor vai constituir a partir de agora uma infração administrativa passível de multa. É porque o que acontecia antes? O doutor Eduardo estava me explicando que antes, se uma pessoa tivesse o carro furtado ou roubado dentro de um estacionamento e entrasse com uma ação na justiça, muito provavelmente ela conseguiria ser ressarcido, né, pelo valor daqueles bens que estavam dentro do veículo. Mas muita gente não procurava esse direito exatamente por conta dessas mensagens, né, que estavam lá no estacionamento ou então nesses cupons, como o senhor falou. De fato, essa questão ela já é inclusive pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça na súmula 130. E essa súmula ela foi, elaborada em 1995, ou seja, a gente há mais de 20 anos já trabalha com um modelo de responsabilidade civil objetiva dos fornecedores. Então, quem oferece um estacionamento como forma de captação de clientela, como um diferencial para obter, novos clientes, evidentemente tem responsabilidade sim pelo estacionamento que disponibiliza. Portanto, essa mensagem, ela de fato induzia os consumidores menos informados em erro e a lei vem justamente coibir esse tipo de prática. Pois é, vamos falar um pouquinho agora em relação também a sinistros, porque a gente estava falando em relação a objetos que fossem roubados, furtados, objetos que estivessem dentro do veículo. Mas em relação a sinistros, digamos que eu coloquei o meu carro lá no estacionamento e aí fui fazer minhas compras, quando eu voltei, estava lá o carro arranhado ou batido e nenhum recado, nenhum aviso. A lei fala alguma coisa, atua nesse determinado ponto também? Bom, a lei ela trata especificamente da questão da mensagem sobre a não indenização dos consumidores. Basicamente, a lei só trata desse aspecto. Mas esse é um problema que circunda no mesmo conteúdo de direito que a gente chama de responsabilidade civil. Tá? Então, há responsabilidade, sim, dos fornecedores, existem alguns procedimentos que o consumidor pode adotar para resguardar o seu direito, mas em si a lei não trata de nenhum aspecto
nesse sentido, de como o consumidor deve proceder apenas sobre a vedação da mensagem. E aí como é que ele deve proceder? Digamos que teve um sinistro, até um furto mesmo, um arranhão, uma batida. Como é que o consumidor pode provar que aquilo ali aconteceu de fato enquanto ele estava naquele estacionamento? Bom, alguns cuidados, algumas precauções que o consumidor deve tomar. Imediatamente procurar a administração do estabelecimento e formalizar por escrito o ocorrido. Tá? O ideal é que ele faça isso em 2 vias para que ele tenha uma cópia inclusive assinada pelo funcionário do estabelecimento. E a partir daí o estabelecimento vai dizer qual postura vai ser adotada. De todo modo, também é de muito bom tom que o consumidor elabore, faça o boletim de ocorrência, né? E a partir de então a gente aguarda a resposta administrativa da empresa. Lembrando que se não houver solução do caso, o consumidor ele pode procurar o PROCON, ele também pode procurar diretamente o Poder Judiciário, né? Esse tipo de demanda ele pode resolver até no juizados especiais, conhecidos como juizado de pequenas causas, e inclusive ele pode pedir no processo a chamada inversão do ônus da prova, né, para que sejam trazidos aos autos as filmagens do estabelecimento para que se comprove ali aquele fato. Caso o estabelecimento não traga, o juiz defira a inversão do ônus da prova e o estabelecimento não traga aos autos esse comprovante, a palavra do consumidor, a versão do consumidor será tida como presumidamente verdadeira. A verdadeira. Vamos falar um pouquinho sobre outro assunto envolvendo essa questão do estacionamento, que também é muito polêmico. Vamos lá. É em relação à gratuidade, né, dos estacionamentos. Porque o que aconteceu? No ano passado, eu acho que inclusive mais ou menos há um ano atrás, a gente viu essa polêmica começar. Foi sancionada uma lei municipal, né, aqui de Maceió, onde os consumidores que realizassem um determinado valor em compras ficariam livres, né, de pagar o estacionamento, ou seja, teriam essa gratuidade nos estacionamentos particulares. E aí o que foi que aconteceu? Teve uma polêmica, né, alguns estabelecimentos começaram a dificultar essa gratuidade, a lei foi suspensa por conta de uma medida provisória e eu queria saber em que pé anda, como é que está essa situação, qual é a situação hoje dessa lei que fala aí sobre a gratuidade nos estacionamentos particulares? De fato, foi uma situação bastante polêmica. A situação atual é que o Tribunal de Justiça de Alagoas declarou essa lei inconstitucional. A bem da verdade, essa lei não deveria ter sido aprovada, sancionada, inclusive ela foi vetada e a Câmara Municipal derrubou o veto, porque já há vários precedentes do Supremo Tribunal Federal, que é a instância máxima do Poder Judiciário brasileiro, dizendo que fere o direito à livre iniciativa determinar às empresas, às entidades particulares, que elas se abstenham ou não de cobrar. Até porque é uma questão complicada. Como é que eu vou determinar a partir de qual valor deve ser isentado ou não o pagamento desse estacionamento pelo cliente? Então, o que se garante, o que o Supremo Tribunal Federal garantia através desses precedentes, que foi aplicado também no Tribunal de Justiça de Alagoas ao declarar essa lei inconstitucional, é a liberdade de iniciativa dos fornecedores. Portanto, alguns cobram, outros não, fica aí de fato dentro da discricionariedade de todos eles. E aí eu quero saber qual a opinião do senhor em relação a isso. Afinal de contas, o consumidor, como o senhor falou, o empresário ele pode ofertar esse serviço de estacionamento de uma forma para captar realmente, um artifício para captar os clientes, para dar mais conforto a esses clientes. Então não seria de bom tom que não fosse cobrado para os clientes que estão em compras? Bom, se a gente parar para pensar na política, a gente pode considerar que não é uma política muito simpática, né? Mas o fato da gente não simpatizar com isso não torna a conduta ilegal. Então a gente sabe que o Brasil é um país que tem alta carga tributária, os bens de consumo são muito mais caros, acabam saindo um pouco mais caros do que eventualmente em outros países. Você diz, vou a um estabelecimento, né, me divertir, vou consumir, ainda tenho que pagar pelo estacionamento. A gente pode não gostar muito disso, mas infelizmente está dentro do conteúdo da livre iniciativa do fornecedor e é questão de se optar por aderir a esse serviço de estacionamento ou não. Ou não.
Tá ok, então. A gente vai agora para um rápido intervalo, doutor Eduardo, mas daqui a pouquinho a gente volta e a gente vai continuar falando sobre essa questão dos estacionamentos. A gente vai mostrar o caso de um rapaz que teve o carro furtado em um estacionamento, né? O estacionamento de um supermercado. E ele tem, inclusive, algumas dúvidas para o senhor, viu? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar essa matéria. Antes de ir para o intervalo comercial, eu tenho um recado para você. Olha só, no dia 30 de maio, o sinal analógico da TV aberta ele vai ser desligado. É dia 30 de maio. Então você não pode ficar sem ver os seus programas favoritos aqui da TV Pajuçara, né? E aí eu te ensino agora como é que você pode sintonizar o sinal digital da TV. É muito fácil. Primeiro de tudo, você precisa verificar se a sua TV é de tubo ou daquelas mais modernas, que são as mais fininhas. Se você tiver uma TV de tubo, tudo bem, você vai precisar de um kit com um conversor digital e uma antena UHF. Mas se a sua TV é mais moderna, você comprou ela há menos de 5 anos, então provavelmente ela já é digital e já tem esse conversor embutido. Em qualquer um dos casos, lembre-se de fazer aí a sintonia dos canais e curtir a TV digital. Tem mais, viu? Se você é beneficiário de algum programa do governo federal, você pode consultar a disponibilidade, fazer o agendamento e retirar um kit gratuito. Se você ainda tem alguma dúvida, basta acessar o site sejadigital.com.br ou então ligar para 147. Lembrando, após sintonizar aí o sinal digital, coloca lá no 11.1, que é o canal da TV Pajuçara, a TV que bate no seu peito. Afinal de contas, assistir TV assim é muito mais legal, né? A gente vai para aquele rápido intervalo e volta já já.